que fosse das duas pernas e as mãos boas, ele tinha o seu salário. Que o coronel Frederico mandava fazer um carrinho montado na rolimã, e ele ia para dentro da fábrica pegar aqueles apiolhos de algodão. Mas tinha ocupação. Menino de 7, 8 anos, como eu acabei de dizer, era contínuo. Se o menino fosse desse tamanho e o livro fosse grande e pesado, carregava os dois. Estava com 11 anos quando eu comecei a trabalhar. E fui trabalhar lá, pensando que ia trabalhar junto com a minha irmã, que era trabalhar na ordedeira, era muito bonito trabalhar na ordedeira, aqueles carrinhos correndo. Aí me botaram para trabalhar na espoladeira, né? E eu fiquei longe das meninas que brincavam comigo. E a saudade das bonecas, né? Das meninas, e também porque eu não estava trabalhando perto da minha irmã. Aí eu chorava tanto quando eu ficava chorando, né? Aí quando a minha chegava dizia assim: cadê a chupeta? Você deixou a chupeta em casa, foi? E eu ficava com a raiva medando, porque ele dizia isso, mandava procurar a chupeta, onde eu tinha botado a chupeta, né? Tinha mais de 30 crianças trabalhando na espoladeira. E eu trabalhava a produção, a gente trabalhava 12 horas por dia. Pegava de meia-noite e largava de meio-dia, pegava de meio-dia e largava de meia-noite. Era o horário alternado, não dava para estudar, né? Uma semana eu trabalhava de manhã, na outra de tarde, aí atrapalhava. Tinha poucas escolas aqui. Na época, as empresas não gostavam que o pessoal estudasse. Para não aumentar o conhecimento, né? Não queria sempre gente aqui, gente analfabeta, né? A maioria do pessoal que vinha trabalhar aqui não tinha gente da roça, né? Das cidades, gente muito pobre que vinha aqui, não tinha muito conhecimento intelectual, né? Não existia escola. Aí o coronel tinha muito interesse que o pessoal aprendesse, porque ele tinha interesse em política, tinha os candidatos, apresentava sempre os candidatos dele. Aí o que ele fazia? Ele tirava aquelas pessoas que trabalhavam no escritório e que trabalhavam na seção de acabamento, que tinha mais leitura. Aí ele botava numa casa, um galpão, qualquer coisa, aí botava aquelas pessoas para ensinar. Aí tinha uma turma, tinha que ensinar de dia e tinha o que ensinava na parte da tarde e tinha à noite. Aí quem queria estudar, aí eles mandavam, eles davam livro, caderno, caneta, para o pessoal estudar, né? Eu sou um semi-analfabeto, não tive condição de estudar. Ia para a maré pescar, quando chegava da pescaria, a gente era que ia fazer o almoço, certo? E depois seguia para a escola, não tinha capacidade nenhuma. Eu estudei ainda assim, né? Eu saía da fábrica, eu largava de meio-dia, chegava em casa, tomava banho, aí comia um carocinho de feijão com carne de charque, aí ia lá para a escola, que era bem pertinho da minha casa, lá em Canoa. Tinha dia que eu ainda conseguia estudar, e tinha dia que eu ficava dormindo. Aí ia para a cabeça, ficava dormindo lá em cima do livro, não estava ouvindo nem nada do que era que ele estava dando, eu olhava para a quadra. Se dizia na época que tinha 20 mil empregados, né? Era muita gente, né? Quando a fábrica apitava de 5 horas da manhã, era aquela procissão enorme de gente que ia para o meio da rua, né? Ele tinha um amor, ele adorava. Quando apitava as duas fábricas de 5 da tarde, ele ficava com as antenas ligadas assim, ó. Aquele apito saudoso. Aí vinha de lá para cá o povo, vinha de lá para cá e se cruzava. As fábricas apitando, os chaminés fumaçando, a zoada do tamanco. O povo usava tamanco e sombrinha. Quando dava 1 hora, o trânsito interrompia. As duas fábricas de um lado e de outro. Tudo de tamanco, só se via a sombrinha de todas as cores, coloria quem descia para Recife. E as máquinas carregando.
dia de sábado vinha o trem da Serra, da propriedade da companhia, carregada de legumes, galinha, bode, porco, cana-caiana, jaca, manga, laranja, beiju, inhame, macaxeira, de tudo das propriedades, para vender de graça aqui na Feira de Paulista. Como os donos pagavam um salário muito baixo, eles conseguiam dar pedaço de terra, tudo operar que eles plantaram, e abriam uma área lá. E tem muita gente que fez sítios grandes, né, por lado de Timbó, no Jorge. E eles passaram a máquina, eles tinham um trem, né, que corria numa linha lá. Eles traziam o que o povo plantava, batata, inhame, macaxeira, tudo, e trazia para a feira. Então, tinha época que tinha tanta batata, o cara vendia o dia todo, de tarde ficava mais de 50 quilos, e o povo levava de graça, ele dava, deixava lá, porque não adiantava voltar para casa que todo mundo tinha, né? Então a feira tinha coisa muito barata, né? Porque era o povo que plantava e trazia para a feira, não tinha atravessador. Porque o Lune mesmo trazia nessa máquina, né? Não sei quantos carros carregados de alimentação para vender na feira. Essas vantagens fez com que os trabalhadores aguentassem, senão tinha morrido tudo de fome, porque o que ele pagava não dava o suficiente. Aí depois ele fez o restaurante que era chamado de farinha seca, porque não tinha comer, só tinha o galpão, a gente ia comer a farinha seca. Fazia o café lá e chegava lá, dava uma lata ou então um papel mesmo em cima daquele cimento e botava a farinha com carne de charque assada, derramava o café dentro, fazia aquele pirão, era tão gostoso. E a bagunça, né? A gente saía brincando mesmo, viu? Era bom a vida quando a gente trabalhava, era bom, não era uma coisa, o povo não encarava o trabalho como uma monotonia, uma coisa assim, não, a gente brincava também. Naquele momento, os administradores, né, da Companhia de Tecido Paulista, eles usavam a mão de obra que eles compravam dos trabalhadores, atrelava aos divertimentos, né? As festas que era tudo gerenciada por eles. Era uma maneira de ele também achar que deveria dar lazer aos trabalhadores, né? Quando ele fazia isso, estava fazendo isso para os próprios trabalhadores como para as famílias. Saírem de casa e mostrar que tinha como se fosse aquela cultura que a empresa estava preocupada em fazer os festejos, né? Nos períodos carnavalescos, juninos, festa de final de ano. Tinha sede de dança por todo canto, para se ocupar. E aquele baile, tocado por orquestra, todo mundo de terno, muito bem arrumado, na época do Sapa Luiz XV, lembra? E dali dançando. Jogo de futebol, o Jardim do Coronel aberto no domingo, às 2, às 4 da tarde, de um portão ao lado de outro, muita criação de animais, bichos de toda qualidade, serviço de alto-falante, jardim para se sentar, para namorar, para conversar, e os coronéis ficavam no fundo da Casa Grande em pé, fumando um charuto com a mão mesmo assim. O povo passava, cumprimentava, bom dia, boa tarde, coronel. Todo de branco, sapato branco, dali ele entrava, nós passávamos o cadeado, fechava e levava a chave para a Casa Grande. A tecelagem de seda e algodão de Pernambuco ofereceu aos furões de 1941 o maior sucesso do carnaval pernambucano, o Passo do Caruá. Passo do Caruá, eu quero ver como é.
Falavam muito das festas de carnaval, né? Dos blocos carnavalescos também, era coisa que era fabulosa, até porque eles tinham o apoio dos donos da companhia, né? Eles tinham o apoio do coronel, ele apoiava muito as festas dos operários, como ele gostava muito de participar das festas de carnavais, né? Disse que ele tinha uma morena aqui que era a predileta dele. Ele chegava numa festa de São João, numa festa de carnaval, qualquer época do ano, ficava procurando a morena. Cadê a morena? Cadê a morena? E a morena era a predileta dele, para dançar, né? Então tinha muita festa aqui, como ele gostava das brigas de galo, das corridas de cavalo, de futebol. Tinha o Campeonato das Indústrias, onde participava a Companhia de Tecido Paulista, Tecanor, Macaxeira e outras empresas, né? Esse campeonato era importante, que tinha aquela empolgação dos trabalhadores que iam representar a empresa, né? Tinha que colocar o padrão da empresa e se tornar, naquele período, aquela competição, ser um atleta assim, defendendo a empresa dele, né? Era muito importante. Inclusive eu fiz parte da seleção da Companhia de Tecido Paulista e eu jogava de ponta direita. Se você for ouvir o atleta da época ou quem acompanhou, cada sessão praticamente tem o seu time. Tem o seu time e tem os torneios internos. Então era uma coisa interessante. Tem uma integração muito grande entre o operariado, né? Segundo um parente meu, que Deus que bom ele em bom lugar, conviveu 70 anos na companhia e quando seu Frederico morreu, o testamento ficou na mão dele. Chamava-se João Melquides. Ele disse que o coronel Frederico tinha uma briga de galo e o galo do coronel Frederico não perdia para ninguém, não. E veio um general com um galo pequeno, galo rançudo, e como eles botaram na arenda. E o galo começou dando peiada no galo do coronel Frederico, e o coronel Frederico apostando que o galo dele não perdia. E quando cuidou na vida, o galo do coronel Frederico botou a cabeça por dentro das asas do outro galo e ficou não querendo mais brigar. Aí o galo do general deu um canto. Seu Frederico apanhou! E ele disse, oxe, escuta isso direitinho. Tá dizendo que meu galo apanhou? Manda acabar e mata todos os galos, que eu não quero mais um galo de jeito nenhum. Isso é a história que diz. Eu não cheguei a conhecer. Então a cidade tinha toda uma vida voltada para o interesse da companhia, que para aprender mais o pessoal, eu acredito que ele não investiu de graça, né? Ele investiu também no sentido de fazer com que as pessoas pensassem pouco, não tivessem tempo de pensar. Só pensava no trabalho, no lazer e no lazer de uma forma geral, incluindo festas, futebol, briga de galo, corrida de cavalo. Aí estava sempre com a mente ocupada, né? Não é diferente de hoje, eles pensam assim hoje também. Tem esse lado, mas esse lado como fosse assim, prendendo um pouco, né? O trabalhador, não mostrando o que ele podia superar. E sim, tudo era superado através do Lundgren. Até o divertimento, além do posto de trabalho na indústria, ele também se preocupava em fazer isso, também atrelando isso daí, como se fosse até um governante, né? No momento, ele estava governando os trabalhadores e os familiares no geral. O coronel Arthur Lundgren foi prefeito de Olinda e teve grandes prêmios. Esse comendador foi dado pela hierarquia militar. A Escola Superior de Guerra foi que comendou ele como comendador Arthur Lundgren. Porque a cidade tinha um dono só, os coronéis. Basta dizer a você que na cidade não existia uma igreja protestante, uma igreja evangélica. Os evangélicos eram lá em